iniciando mais um Pampa Boa Noite. E este Pampa Boa Noite é especial, talvez o mais especial que eu tenha feito na minha vida. Aliás, recentemente com a presidente Dilma Rousseff, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, me lembro de ter feito programas com praticamente todos os presidentes da República em momentos mais diversos. Mas este aqui está sendo realizado num dos monumentos que será entregue brevemente a Porto Alegre. Maior monumento que o futebol brasileiro poderia receber na região sul do país, a Arena do Grêmio. E nós estamos aqui porque, para mim, o momento é solene, de extrema alegria, de extrema emoção. Eu que visitei a Arena agora juntamente com a delegação da Rede Pampa e fomos muito bem recepcionados. Nesta mesa está presente o Alexandre Gadré, que eu brinco com ele, é o príncipe herdeiro da Rede Pampa, nosso diretor, o André Malinowski, que é editor de esportes do Jornal do Sul, representando toda esta delegação da Rede Pampa, que gentilmente, repito, está sendo recebida aqui na Arena do Grêmio. Ao meu lado, o presidente Paulo Odoni, ao meu lado direito, lado esquerdo, o presidente Paulo Odoni, ao lado direito, Eduardo Antonini, que é o presidente do Grêmio Arena, é isso, Antonini? E Raul Regis de Freitas Lima, que teve a oportunidade de aqui plantar, hastear a primeira bandeira do Grêmio neste local, quando não existia absolutamente nada. Era um terreno ainda praticamente inóspito, numa região pantaneira, um terreno. Em Porto Alegre estava entregue alguns campos de futebol, e nesta área aqui não tínhamos absolutamente nada, e daqui emerge, daqui surge a Arena Tricolor, a Arena do Grêmio, que está aí magnífica como cenário desse programa que eu reputo, além de especialíssimo, como já disse, histórico. Presidente Paulo Odoni, obrigado pela recepção, obrigado por nos proporcionar este momento de grande alegria de poder conviver com o nascimento de um monumento para Porto Alegre, a Arena do Grêmio. Paulo Sérgio, nós ficamos faceiros de receber a visita de vocês, de toda o pessoal da Pampa, inclusive o grupo técnico, e fazer essa visita à Arena, porque vocês puderam sentir ao vivo essa emoção que a gente, a cada vez que revisita, ela revive mais forte, ela sempre está nos surpreendendo. E eu fico, em nome do Grêmio, orgulhoso de dizer para ti, para a Rede Pampa, que realmente o Grêmio quer entregar esse monumento ao futebol gaúcho brasileiro aqui, para que ele seja de nós todos que vemos o futebol. O orgulho do gremista, do torcedor gremista, mas que ele seja de absoluta serventia, porque nós vamos tratar o futebol com muita nobreza depois de ter o estádio, né? Queremos que a mídia tenha pela primeira vez todo o conforto funcional de poder transmitir, testemunhar um jogo de futebol, uma partida de futebol com todas as emoções que ele tem. Esse estádio moderno, como está planejado, vai propor isso, né? Vai ter lugar para TV, para Pampa, para mídia, para rádio, para mídia escrita, vai ter tudo aquilo que se pensa para um futebol moderno hoje, não mais com uma simples partida de futebol, mas com um grande espetáculo de entretenimento. A Arena do Grêmio vai ter. E a gente espera poder ter os amigos aqui fazendo outro programa como esse lá antes de 30 de novembro, quando teremos a inauguração. No plano geral já se percebe a altura, a magnitude da obra, mas a gente fica sabendo que além dessa altura, e olhando lá atrás, nós vamos ver imagens ao longo do programa da parte interna do estádio, das obras que nós visitamos. Além dessa altura, nós podemos observar o guindaste lá, a grua, né? Acima da grua teremos quantos metros mais, presidente Antonini? Primeiramente, agradeço a presença de vocês. Realmente a altura é uma das coisas que mais impressiona na arena. A cadeira mais alta vai ficar no topo da grua. Podemos até mostrar a grua aqui. E o topo da grua lá, 14 metros mais? E acima desse topo da grua, 14 metros, vai se colocar a cobertura. Ou seja, é realmente bastante alto, a mais de 50 metros de altura, muito maior que a Bombonera, por exemplo, e incomparavelmente maior com todos os estádios brasileiros existentes hoje. Vamos botar o Antonino o Antonino já entrou na conversa. Agora, o Raul Regis, de Freitas Lima. Qual foi a emoção de hastear a primeira bandeira aqui na área da Arena?
Paulo Sérgio, eu me considero assim, em primeiro lugar, um afortunado, né? Porque coincidiu com a minha eleição para presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, o início desse projeto maravilhoso, né? O projeto, eu acho que foi encaminhado ao Conselho Deliberativo do Grêmio pela primeira vez em maio, acho que de 2007, e a minha eleição ocorreu no mês de outubro do mesmo ano. E então, naquela época... Será presidente do Conselho também na inauguração, né? A gestão se estende. Graças a Deus, isso para mim é uma felicidade muito grande e uma honra. Mas eu posso dizer que essa coincidência feliz para mim, ela foi difícil também, na medida em que na época assim não havia uma crença como nós temos hoje, né? E que hoje podemos visualizar com o estádio assim sendo construído, né? Na época existia muita dúvida, e até mesmo porque o que ia ocorrer era o Grêmio deixar o nosso estádio olímpico monumental, que é uma coisa assim que nos toca, né? Pelas grandes conquistas, por tudo aquilo que representa hoje para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, para nós gremistas. Mas enfim, com a fé que tinham o presidente Polodoni e o Antonini, e com as coisas bem elaboradas, com uma comissão que participava no início desses trabalhos e com o projeto em andamento, nós levamos essa ideia para o Conselho Deliberativo do Grêmio, através de uma comissão especial que foi nomeada pelo Conselho para acompanhamento do projeto. E isso aí eu acho que foi muito importante que tivesse ocorrido, porque a partir disso aí o projeto cresceu, se fez, criou grandeza e confiabilidade, e o que nós temos hoje aqui materializado nessa construção que acabamos de ver é fruto desse trabalho que começou neste período que eu referi, por obra do presidente Polodoni e do Antonini. Bom, vamos agora aos questionamentos partindo do André Malinowski e do Alexandre Gadré. André, me permite, o Alexandre. Paulo, se me permite, eu gostaria de reforçar o agradecimento a esse convite maravilhoso, parabenizar pelo andamento das obras, e eu gostaria de aproveitar e fazer um questionamento que muitos têm feito e que muitos ainda não têm conhecimento sobre os reais motivos e como é que a direção do Grêmio contornou essas questões, que é a questão principalmente da mudança de localização. Ela é favorável para o torcedor, para o público que vai estar presente na nova arena do Grêmio? Olha, quando nós, ainda no final da gestão passada, nós fizemos algumas pesquisas com o público comparecido ao Olímpico, principalmente nos dias de grandes jogos. E ficamos sabendo, Paulo Sérgio, que 54% das pessoas que vão aos jogos do Olímpico são de fora de Porto Alegre. Claro que a imensa maioria aqui da região metropolitana, mas alcança a Serra, alcança os municípios do interior, que cada vez um jogo desses vem em caravanas para o Olímpico. E num grande jogo desse, principalmente à noite, se leva mais de 2 horas para sair do Olímpico lotado, para chegar aqui na Freeway para iniciar uma viagem para o interior. Bom, com a arena, o jeito vai descer da sua poltrona, seja no anel que estiver, pode ser do seu camarote, da sua... 4 anéis, já vamos contando o número de anéis. 4, pode ser da sua arquibancada inferior, não importa, e vai acessar. Se ele tiver com o carro num dos estacionamentos, ele desce de elevador ou de escada, entra no seu carro, liga a chave e está na estrada, porque sai do estádio, está a BR-448. Então você vai abreviar o caminho para todo esse norte do estado, Planalto, e para o centro do estado, Santa Maria, essa zona toda. Vai sair direto, cortando aqui. Sai 101, 290, pega... Ou você sai na 101 aqui, ainda com essa segunda ponte, vai ser mais ainda. O cheiro vem na segunda ponte e cai aqui dentro do estádio. Transurb? E o Transurb aqui do lado vai ter que se adaptar, é o problema deles, inclusive, mudar essa estação aqui, Fátima, ou Anchieta aqui a Anchieta aqui da frente do aeroporto, porque eles vão trazer uma composição dupla, que é o máximo que conseguem, vão chegar a 600, 800 pessoas que desembarcam ao mesmo tempo e vêm caminhar até aqui. Então eles têm que aumentar a plataforma para suportar essa gente e virar a plataforma para o lado de cá dos trilhos do trem, porque aí é uma alameda de 800 metros
que a gente espera até que esteja urbanizada, instalada até lá, com arvoredo, e o torcedor vem do Transurb e caminha a pé para entrar aqui, bem ao estilo e gosto FIFA, né? E os que vêm de dentro de Porto Alegre vão ter, graças a Deus, caminho por várias opções, desde vir pela Castelo Branco até pela Voluntários da Pátria, e aí sim é uma coisa que a gente tem lutado, tem tido sensibilidade, pouco no governo federal e estadual, por uma necessidade que não é a Arena que trouxe só. É a necessidade que a cidade, esse bairro Humaitá, foi um bairro segregado pela cidade, que ficou pobre, porque ele ficou fisicamente cercado. Se vocês notarem, de um lado era a estrada de ferro, o trem, ferrovia nossa, que ia até lá ao centro da cidade, né? De outro lado, aqui a Castelo Branco e a Freeway, que são verdadeiras barragens para inundações do Guaíba. Então também alto, sem permitir acesso. Então o bairro ficou confinado. Quando saiu o trem, entrou o Transurb, de novo os trilhos e o bairro confinado. Ele não desenvolveu, ele empobreceu, ficou aqui esquecido. Bem, o bairro já está mudando rapidamente de cara, e o que a gente está preocupado é se fez aquele viaduto Leonel Brizola, que o Paulo Sérgio ainda comentava lá atrás, para permitir esse acesso por cima da Avenida Farrapos ao bairro Humaitá e mais da terceira perimetral para a saída da cidade. E ele ficou nisso, quer dizer, o viaduto não tem quase utilidade. Bem, nós estamos pedindo o quê? Ajudando a Prefeitura de Porto Alegre a ter dotação orçamentária, seja com parceria do governo federal, estadual e tal, para poder sair da BR-448 que cai no bairro Humaitá, em frente à Arena. E você vai ter trânsito de ônibus, caminhões e carros para poder, inclusive, se conectar com essa terceira perimetral. Então, essa preocupação nossa da mobilidade urbana para ajudar mais ainda e resgatar um bairro de Porto Alegre que estava aí esquecido e que hoje está vivo e vai ser vibrante, tenho certeza, daqui em diante. Está feliz o Antonini, depois nós vamos voltar com o Eduardo Antonini para tratar de prazos aqui, que prazos tem o Grêmio até a inauguração, que projeções se faz para que estes meses que levarão até a inauguração, as etapas sejam concretizadas. Se até agora esse cronograma tem sido cumprido. Mas depois do intervalo comercial, aqui diretamente da Arena do Grêmio Futebol Porto Alegrense, em Porto Alegre, neste monumento que se ergue na nossa cidade, que é um presente para o futebol brasileiro, essa que é a grande verdade. Até já. Retornamos com o Papo Boa Noite, aqui diretamente da Arena do Grêmio, neste dia que para nós a TV Pampa é histórico, né? Estamos tendo uma participação e uma oportunidade de mostrar o que é a Arena. Se falou aqui até em contratações, o que vai ajudar muito nas vendas este ano, vendas que estão colocadas à disposição aí do torcedor gremista ou não, né? Vem a pessoa comprar, que não interessa o clube, né? Comprar, mas claro que virão os gremistas para comprar em primeiro lugar. Mas, Eduardo Antonini, prazos para a inauguração da obra e as etapas, elas estão sendo cumpridas dentro do que foi projetado? Bem, hoje a obra está com praticamente 45% executada, e o que nos conforta é que a parte mais complexa, que é a mobilização do canteiro de obras, a parte de pessoal, foi muito difícil chegar ao número de 1.600 operários, que é o que tem hoje trabalhando em 2 turnos já. A mão de obra está muito escassa, a maior parte desses operários vem do norte e nordeste do país. Então essa parte toda de implantação da obra foi conseguida em 6 meses. O cronograma está rigorosamente em dia, e as questões financeiras também, de financiamento, que a OAS precisava conseguir, também foram realizadas, o que nos deixa muito tranquilos de que realmente, como falou o presidente, dia 30 de novembro receberemos a Arena pronta. O nosso desafio, quando tu falas em prazo, o próximo prazo que nós nos demos é de que em março a gente possa levar ao nosso associado, primeiramente, os produtos, no primeiro momento, as suas cadeiras e camarotes, para que o sócio do Grêmio tenha a preferência de adquirir, de saber onde vai sentar, poder escolher sua cadeira, ele, seus familiares, seus amigos, que a gente possa fazer a partir de março, que são daqui a 2 meses mais ou menos, um grande lançamento, né, para que algumas dúvidas que ainda existem, embora a gente tenha insistentemente falado na imprensa com relação aos direitos do sócio, se dizimem por completo. O presidente tem dito, eu também, todas as vezes, que todos os direitos dos associados do Grêmio serão mantidos. É um compromisso nosso desde sempre,
e a partir de março a gente vai poder fazer com que o sócio exerça esse direito em ordem de antiguidade, né, seguindo um critério rigoroso, mas exercendo sua escolha, e a partir daí... A questão dos perpétuos. Existe uma série de categorias, fundo social, cadeiras perpétuas, grandes beneméritos, uma série de categorias que têm direitos no Estádio Olímpico, e para que a gente possa contemporizar esses direitos na arena, quando se fez o aditivo que aumentou a capacidade do estádio em 4.000 lugares, desses 4.000, 2.000 cadeiras foram destinadas para uso exclusivo do Grêmio, e essas cadeiras vão ser destinadas a suprir essas demandas. Eu tenho uma pergunta ao presidente, que o investimento numa obra desse tamanho é gigantesco. E como é que o Grêmio pretende utilizar a arena fora dos jogos? Porque a estrutura para os jogos nós já vimos que é espetacular. O Grêmio conseguirá utilizar fora do momento do jogo, especificamente, para aproveitar esse grande investimento que está sendo feito? Foi bom perguntar, porque a gente esquece de conversar sobre isso, até quando está visitando a obra. O conceito da arena, né? O Tonini me ajuda ainda com mais detalhes. O conceito da arena é de um estádio, de um equipamento multiuso. Ele não é feito exclusivamente para o futebol, para 36, 40 jogos que uma equipe pode ter no seu estádio, como será na Arena do Grêmio. Nós queremos que o estádio tenha vida para outros usos também. Um deles, evidentemente, é para ser um grande cenário para espetáculos de show, musicais, seja de música popular, seja de apresentação de rock, ou que seja de música clássica, seja para outros eventos grandes que se fez. Ele já está planejado para ser assim, né? Numa das suas partes de cabeceira, ele vai estar todo, o Antonino pode detalhar isso, pronto para isso. Ao mesmo tempo, dentro do estádio, nós temos, na verdade, uma área de um pequeno grande, ou um grande pequeno shopping, né? Center, porque nós vamos ter local para comércio, para escritórios, para lojas, para gastronomia. Nós vamos ter, por exemplo, 2 restaurantes âncoras aí dentro, no mínimo uma grande churrascaria, para resgatar uma tradição do Grêmio com a sua mosquiteiro. Sim, operação em tempo integral. Para operar todos os dias. Nós queremos que o estádio seja um lugar de frequência dos gremistas, dos não gremistas, diariamente aqui. O jeito venha para chegar em Porto Alegre, tem um ponto de referência para chegar. Nos dias de jogos, que ele não venha na hora para ver o jogo, ele venha com a família, venha almoçar, venha passar o dia, venha fazer, e depois vai assistir o seu jogo. Então a gente quer que atue o ano inteiro. Se você levar em consideração que a gente vai ter segurança, estacionamento, vai ter ao lado também outro prédio com estacionamento, você vai ter condições, um centro de convenções que vai operar na área. Isso não é do Grêmio, isso aí já será só da UAS e alguns parceiros gaúchos, né? Você vai ter realmente um núcleo aqui que vai ter vida o dia inteiro. Isso tudo ligado, ancorado junto com a arena, não só campo de futebol, mas a arena, lugar de espetáculo, de show, de entretenimento e cultural. Eu tinha uma preocupação de o que será feito da avalanche gremista, né? Que foi uma coisa que se criou, aquele marketing que surge ao natural, né? É intuitivo, né? Não foi nada criado artificialmente, né? Brotou da torcida. Como é que seria tratado isso na arena? Como é que esse torcedor seria tratado, que é algo que realmente mexe com todos? E o Grêmio parece que não esqueceu também desse torcedor. Exatamente. A gente, ainda em 2007, isso é um episódio interessante, os arquitetos que projetaram a arena são portugueses. Eles vieram de Coimbra para fazer o projeto. E eles vieram na final da Libertadores. E ficaram impressionantes com aquele espetáculo, como tu colocaste, que é único, né? E a partir dali se começou a fazer alguns protótipos, até chegar um protótipo construído em madeira para dimensionar o tamanho dos degraus. E isso foi implementado e vai fazer certamente com que a arena tenha uma marca registrada. É o único estádio do mundo que vai ter aquele espaço atrás de uma das goleiras, no caso aqui é o setor norte, em que vão caber 10.000 torcedores nos jogos do Grêmio. Quando houver algum jogo da FIFA, algum jogo que tenha que ter cadeiras, se colocam cadeiras, a capacidade diminui um pouco. Mas a marca registrada do Grêmio, na sua torcida, que é a Avalanche, que é a geral do Grêmio, vai ser preservada. Isso é muito importante. E ali também serão os ingressos mais acessíveis do estádio, também naquele conceito de ter locais bastante confortáveis e bastante caros, como as cadeiras Gold, mas ter locais acessíveis. Ampliou também a capacidade do... Exatamente. A arena, se tiver a configuração completa, só com cadeiras,
ela tem 56 mil cadeiras e, se for considerado os jogos do Grêmio com o espaço da Avalanche, ela passa de 60 mil lugares. Isso coloca o Grêmio como o Morumbi tem quantos? O Mineirão ficará com quantos? Eu acho que o Grêmio ficará... Em torno disso, em torno de 60 mil. O Grêmio ficará entre os 4 primeiros estádios do Brasil. Sem dúvida. De capacidade. De capacidade. Agora, se a gente considerar, isso é importante naquele fator de geração de receita. Os lugares Gold, nós temos 8 mil cadeiras Gold, mais 2 mil cadeiras em camarotes, que são aquelas que geram maior receita para que o Grêmio, que recebe a maior parte da receita, possa investir no futebol. Sem dúvida, vai ser o estádio do Brasil disparado com maior cadeiras dessa qualificação. Bom, presidente, o ano passado foi um ano bastante difícil para o Grêmio dentro de campo. Há poucos dias o senhor mesmo falou que foi um ano muito difícil para o senhor também, muita pressão, troca de técnicos, torcida insatisfeita. Mas também se notou que o Grêmio começou uma espécie de antecipação no final de ano, antes de outros clubes grandes a contratar, atrás dos jogadores, e hoje talvez o Grêmio seja o clube que mais contratou para o início agora da pré-temporada, entre todos os times do Brasil. Eu gostaria de saber qual é a avaliação que vocês fizeram, como é que vocês fizeram a avaliação do ano passado para esse agora, porque ocorreu, enfim, essas contratações, o Grêmio está priorizando bastante a questão do futebol mesmo, para ter o retorno do sócio que vai, se associa, do torcedor que comparece. Como é que vocês pensaram tudo isso aí em relação do ano passado, assim, do segundo semestre para agora, assim, nesses últimos 5, 6 meses? Eu não só falei publicamente que tinha sido o pior ano em matéria de resultados de futebol, pelo menos nas gestões que eu tive no Grêmio, que não foram poucas. Foi dentre essas que eu falei que eu assumia também a responsabilidade, porque tinha sido frustrante. E o Grêmio tem um elenco com jogadores individualmente com grande capacitação técnica, com fundamento de futebol, e no entanto nós nunca tivemos um time absolutamente competitivo, compacto, confiável. Então nós alternamos assim partidas de belíssima atuação, como o Grêmio e Flamengo, aquela famosa do Ronaldinho, com toda a atenção da mídia mundial e nacional em cima, e o Grêmio fez um partidaço, né? Daqueles encheu os olhos para quem gosta de futebol e mais ainda para quem é gremista, né? Lavou a alma do torcedor gremista, até porque ele queria dizer, lá saiu pro Ronaldinho, que não era bem assim, que aqui em casa tinha farinha no saco, tinha time. Teve partidas contra o São Paulo, contra o Santos, que tiveram esse nível. E até partidas que nós não ganhamos, como Grêmio e Corinthians lá em São Paulo, mas que o time fez uma belíssima atuação também, foi até injustiça não ter ganho o jogo. Em compensação, depois do Grêmio e Flamengo, o Grêmio jogou 2 partidas em casa, né, com o Figueirense e com o Ceará. Ceará, que nós tomamos 3-0 em 2 jogos, tomamos 6 no campeonato, né? E foram partidas, desculpe, medíocres. E essa alternância de quando não pode existir nisso, né? Isso precisa ser corrigido. Eu disse isso hoje na apresentação, fiz um pouco de cara feia, talvez não fosse a melhor mensagem, tinha que ser mais propositiva, mais para frente. Mas todo mundo sabe que a gente está preocupado com isso, que quer um time competitivo, que quer ganhar, que quer ter a cara do Grêmio. E é isso que a gente está tentando montar. Se vai dar certo, no papel a gente acha que está chegando lá. Se vai dar certo, não sei. Isso é a mecânica que vai dizer. Vamos agora ao ponto final, contagem regressiva da Sul, mensagem de Gima. No ponto final, vamos com quem falou menos. O presidente do Conselho do Grêmio, Raul Regis de Freitas Lima, nosso querido amigo. Raul. Não, Paulo Sérgio, eu hoje quando cheguei aqui, conversando com o Eduardo, que é o funcionário da OS, ele me disse assim, olha, doutor, o senhor vai se surpreender, já mudou muito de 15 dias para cá. O que ele quis dizer? Que realmente a obra anda de uma forma muito rápida, muito acelerada. E eu lembrei, e talvez, Paulo, até eu te peço desculpa, eu não, objetivamente não respondi a tua pergunta anterior, né? No que diz respeito à colocação de uma bandeira aqui na área da arena. Eu lembrei que há 2 anos atrás, nós estivemos aqui, né, numa área que não tinha nada. Hoje, o Antonini referiu que nós temos 45% da obra já pronta, né? E naquela época não existia nenhum por cento, né? Isso aqui era um terreno alagadiço, né? No inverno,
e resolvemos aí naquela oportunidade colocar aqui uma bandeira do Grêmio, tá, no solo, né? Depois que um funcionário da OS abriu um buraco. Era uma primeira, assim, participação nossa aqui, a primeira coisa que se fazia aqui, que configurasse alguma coisa tão importante como uma bandeira do Grêmio aqui na área. E isso aí foi feito, e hoje, no mesmo lugar, já tem uma bandeira maior do Grêmio aí tremulando. E o que eu posso dizer é o seguinte, que a cada vez que eu venho aqui é uma emoção que se renova, porque a gente constata que realmente a arena está crescendo, a obra está sendo levada adiante, e se Deus quiser aí no fim deste ano que está iniciando agora, nós possamos estar aqui inaugurando esse colosso aí que vai ser a Arena do Grêmio. Eduardo Antonini, presidente do Grêmio Empreendimentos, da Grêmio Empreendimentos, da empresa Grêmio Empreendimentos. Bem, para finalizar, eu queria dizer que vocês da imprensa têm a difícil missão de traduzir em palavras a experiência que é visitar a obra. A gente tem insistido para que vocês possam vir ao canteiro de obras, conhecer, compreender as nuances da arena, porque é um produto novo, é um estádio diferente de qualquer outro que tenha no Brasil, e muitas vezes a gente não consegue levar essa mensagem ao torcedor para mostrar quão maravilhosa vai ser a arena, quais são as oportunidades que ele vai ter, e talvez vocês, com muito mais habilidade, consigam traduzir isso em palavras para os rádio, jornal, televisão, que é o nosso interesse, né? Fazer com que o sócio do Grêmio e o torcedor, em modo geral, saiba o que o espera, né, daqui a um ano. Presidente Odoni, seu ponto final. Bem, ponto final que eu tenho que fazer aqui é agradecimento. Agradecer muito a visita de vocês, poder ter recebido aqui a Rede Pampa, deixar a casa aberta, combinar que nós vamos fazer no mínimo um outro programa antes de inaugurar a arena, que é ou mais, um comparativo, ou mais, podemos fazer vários aqui, mas um certamente para registrar esse fecho aí do que significa a visita de hoje e antes da entrega da arena. E desejar aos nossos gremistas que ouvem o teu programa sempre, Paulo Sérgio, e que acompanham a vida do Rio Grande, desejar a eles o seguinte: sejam protagonistas também dessa empreitada que nós estamos fazendo, que é a Arena do Grêmio. Porque isso é bom para nós no Rio Grande, é bom para nós em Porto Alegre, é bom para nós todos, não só os torcedores fanáticos do Grêmio que somos nós, mas para todos. E convidá-los para participarem disso, desde nos visitando aqui, vindo ver a nossa obra, acompanhá-la aqui. Só cuidado não diminuir muito, não criar problema aí, porque aumentou o número de acidentes. A polícia rodoviária nos avisou na Castelo Branco aqui na todo frente, mundo diminui a velocidade. Por causa da passagem para olhar a obra. Então, vem aqui, põe o carro no estacionamento, tem um lugar, que é esse onde nós estamos aqui fazendo esse programa ao vivo, que é um espaço para o torcedor que a gente teve o cuidado de fazer. Leva de brinde, quem visita, se quiser comprar, R$4, uma lembrança de um tijolinho da arena. A obra é de concreto, mas um tijolinho, e esse é teu, que eu te dou para tu guardar e lembrar dar os R$4 que tu fizesse um programa ao vivo aqui. Claro que não. Muito obrigado, claro a canetinha depois eu pego. Eu quero traduzir aqui em nome do Alexandre, do André, de todos os nossos colegas que estão aqui, a diretoria da Rede Pampa, está aqui a Viviane, nós temos colegas aí da Rádio Jornal do Sul, que é uma rádio Rádio Sul, que agora é uma rádio inteiramente voltada para o futebol, 24 horas ao vivo de futebol, Rádio Pampa, o Jornal do Sul, TV Pampa. Hoje nós somos aí 13 emissoras de rádio, né? 65% da audiência FM do Rio Grande do Sul é da Rede Pampa. E na AM agora temos a Rádio Pampa, que deslanchou, passando as nossas tradicionais adversárias aí, a Guaíba e a Bandeirantes, já está à frente. No Ibope. Então, em nome dessa gama toda de ouvintes, telespectadores, de leitores, né, traduzir o que nós sentimos aqui. O abraço que eu dei lá no Antonini, no Raul, no presidente Odoni, é o abraço, eu tenho certeza, de quem tem o sentimento da grandeza do que o Grêmio está apresentando para o Rio Grande do Sul. E isso aí merece o reconhecimento e o elogio de toda a sociedade gaúcha, independente cor clubística, hein? Daqui a pouco estão fazendo a mesma coisa com o estádio do Internacional. Mas aqui no Grêmio, com lance de marketing, vários lances de marketing, aliás, trazer a imprensa aqui,
que não é fácil vir aqui permanentemente, trazer empresários, conselheiros, imprensa, mostrar o que está acontecendo aqui também é um trabalho estafante, mas é o trabalho de marketing que está sendo feito no Grêmio. O espaço do torcedor. Até na escolha do local, né? Até o local é um exemplo vivo do marketing. Que é o cartão de visitas aqui, né? Aqui é um postal. Onde nós estamos aqui é o postal do Estado do Grêmio. Então, parabéns a vocês, realmente, esse é o sentimento que nós temos, de grandiosidade. E nós estamos sendo protagonistas, presidente. A Rede Pampa, e tenho certeza que todos os veículos de comunicação da mesma forma. Ninguém pode ser insensível de não reconhecer, independente de participação. Nós choramos a saída da Baixada, nós, enquanto sociedade, para o Estádio Olímpico, da mesma forma dos eucaliptos para o Beira-Rio, e essas coisas acontecem, mas o importante é que tem que ser para cima e para o alto, e é o que o Grêmio está fazendo aqui, para cima e para o alto, com a Arena, esta magnífica Arena que será entregue quando? 30 de novembro. 30 de novembro para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, orgulho de todos nós. Muito obrigado por sua atenção, obrigado a todos. Estaremos aqui sempre de segunda a sexta-feira com mais um Pampa Boa Noite. Até lá.